Cordiais saudações, meu nome é Fernando, eu sou professor de História e Geografia. E junto nós vamos embarcar na história antiga. O professor André, ele fez um vídeo sobre a periodização da história. O que é a periodização, como funciona, por que é do jeito que é. Também falou sobre os séculos, o que é um século. Começarei falando sobre a origem do ser humano, dando duas versões, a versão religiosa, chamada criacionista, e a versão científica, chamada teoria da evolução. Só que antes de eu falar dessas duas versões, eu preciso falar do que é teoria. Teoria no mundo científico. As pessoas geralmente confundem teoria com palpite, com achismo, com opinião. A teoria não é um palpite, a teoria no mundo científico, tá? A teoria não é um palpite, não é uma opinião. Então muita gente nas redes sociais ou as pessoas em conversas dizem que a teoria da evolução é apenas um palpite, é apenas uma opinião, não foi provado, tá? Então quem deu essa informação deu uma informação errada, ou por ignorância ou por malícia, para desmerecer a teoria da evolução. Tá? No mundo científico, teoria é algo provado, é algo que apresenta evidências. Tá? Então, como é que se chega a uma teoria? Primeiro, um cientista ele formula hipóteses, tá? Ele formula hipóteses para explicar um determinado fenômeno. Ele explica uma hipótese para explicar um determinado fenômeno. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Rapidamente, tá? Aqui eu tenho o meu boné e eu tenho esse lacre. Se eu jogar ao mesmo tempo, aqui, ó, quem chega primeiro? Aí vamos falar, vocês vão dizer, o que chega primeiro vai ser o boné, porque o boné é mais pesado. Mas se vocês fizerem o teste, eu não vou fazer aqui, mas se vocês fizerem o teste, a hipótese é, eu acredito que o boné, por ser mais pesado que o lacre, ele vai chegar primeiro ao chão. Mas se vocês fizerem um teste em suas casas, vocês vão perceber que, independente do peso, os dois objetos chegam ao mesmo tempo no chão. Então a hipótese era que o mais pesado chegasse primeiro ao chão. Então eu vou testar a minha hipótese. Eu acho que o objeto pesado chega ao chão primeiro que o mais leve. É minha hipótese. Então, como é que eu vou saber que isso é verdade? Como é que eu vou saber disso? Eu vou saber disso através de um teste. Fazendo um teste. Eu vou pegar dois objetos, um pesado e um leve, e vou jogar ao mesmo tempo. E quando eles chegarem ao chão, se eles chegarem juntos, a minha hipótese está refutada. Não é verdade que o objeto pesado chega primeiro. Agora, se chegar primeiro o mais pesado e o mais leve cair depois, significa que eu estou certo. É assim que funciona. Isso é hipótese, tá? Então, hipótese, eu penso sobre determinada coisa, um fenômeno da natureza, eu tento explicar com o meu raciocínio esse fenômeno da natureza. Só que essa explicação ela precisa ser verificada para saber se essa explicação é verdadeira. Somente o teste, somente a experiência vai dizer se isso é verdade ou não. Então, o que acontece? Se a hipótese for verificada nos testes, eu vou comunicar, eu cientista, tá? Vamos supor que eu seja cientista. Então, eu cientista vou comunicar isso a uma revista
científica, como a Nature, por exemplo, que é uma revista de ciências. Outros cientistas, eles vão duvidar do que eu falei, e eles vão fazer as mesmas experiências. E se depois de inúmeras experiências, né, porque essa experiência tem que ser confirmada várias vezes, tá? Tem que ser confirmada por outros cientistas. Então, outros cientistas têm que duvidar da minha hipótese. Então, conforme as experiências vão ser feitas e se confirmar que, no caso que eu falei, de dois objetos, um pesado e um leve, caírem, chegarem ao chão ao mesmo tempo, isso significa que, né, a lei da gravidade, a lei da aceleração para os objetos é a mesma, independente dos pesos. Então, essa hipótese vai ser validada por todos os cientistas do mundo. E aí, se todos os cientistas, depois de anos de experiências, de estudos, eles vão verificar que aquela hipótese é uma teoria. Então, teoria é uma explicação de um determinado fenômeno. Então, a explicação nesse caso é: a minha hipótese primeira, ela caiu por terra, porque eu vi que os objetos pesados e leves chegam ao mesmo tempo, se jogados ao mesmo tempo, de uma determinada altura. Então, a minha hipótese é que objetos pesados e leves vão chegar ao mesmo tempo, se jogados ao mesmo tempo. Isso foi confirmado por vários cientistas, foi divulgado em revistas de ciência, e inúmeros cientistas fizeram testes, e aí eu tenho uma explicação para esse fenômeno da natureza. Isso, então, ou seja, teoria é algo que foi provado, que foi confirmado. É isso. Cordiais saudações, eu sou o professor Fernando, professor de História e de Geografia. E hoje nós vamos falar sobre duas visões de mundo diferentes sobre a origem da humanidade. Uma versão religiosa e a outra versão científica, que é a versão científica. Tá? Comecemos pela visão religiosa sobre a origem do homem. No mundo ocidental, os religiosos acreditam que o homem surgiu há cerca de 6.000 anos, criado por Deus no Jardim do Éden, tirado do barro. E essa versão se encontra no livro do Gênesis, que está na Bíblia, que é um conjunto de livros sagrados. Existe também uma outra versão religiosa sobre a criação do homem, que é no mundo oriental, no livro chamado Alcorão, que é o livro que os muçulmanos consideram sagrado, que foi ditado pelo arcanjo Gabriel ao profeta Muhammad, ou Maomé, que é o profeta dos islâmicos. Só que eu vou fazer uma pontuação. A Bíblia, o Velho Testamento, foi escrito há cerca de 1800, 1700 anos antes de Cristo, o livro do Gênesis. E o Alcorão foi escrito depois de Cristo, bem depois, no século 7 depois de Cristo. Mas tanto no mundo religioso ocidental como no mundo oriental, as pessoas que creem na interpretação literal desses livros, né, as pessoas que creem na interpretação literal, elas são chamadas de fundamentalistas. Tá? Nem todo cristão acredita na interpretação literal do Gênesis. Tem cristãos que aceitam a teoria da evolução e interpretam o Gênesis como um mito. Um mito. Ah, então, se o Gênesis é um mito, então o Gênesis está mentindo? Não, não é isso. Os cristãos, os teólogos, padres e alguns pastores entendem que o Gênesis é um mito, mas não está mentindo. Então eles dão uma outra interpretação, porque eles entendem que naquela época não havia ciência e os homens buscam uma explicação
para o surgimento do universo, para o surgimento do mundo, para a origem do homem. Hoje existem cristãos que não acreditam nisso. Eles dizem que é um mito. Com isso eles não estão dizendo que o Gênesis não é sagrado, ou que a visão religiosa dos escritores da época eram totalmente equivocadas. Não. O Gênesis, para os cristãos que acreditam na teoria da evolução, continua sendo sagrado. Continua sendo sagrado. Só que eles dão uma outra interpretação, porque naquela época não havia ciência. E o ser humano sempre desejou o conhecimento. O ser humano não aguenta ficar na dúvida. Então eles deram uma outra explicação. Então a finalidade do Gênesis é dizer que Deus é o criador de tudo. Essa é a base, né? Explicar porque o mundo se tornou desse jeito. Então foi a explicação que eles tinham para a época. Mas não significa que aquilo é mentira. O mito vem do grego, miteio, narração. Então é uma narrativa. Todos os povos da antiguidade tiveram mitos, que é uma explicação religiosa, já que eles não tinham uma explicação científica, tá bom? Agora nós vamos falar da visão ou da cosmovisão da ciência. Charles Darwin escreveu um livro em 1859 chamado A Origem das Espécies. Esse é o título incompleto. O título completo ele é mais longo. Então Charles Darwin ele quis provar que todos os seres vivos, inclusive nós, somos frutos de uma longa evolução. O que é a evolução? Evolução é transformação da vida ao longo do tempo, ao longo das eras geológicas. Ou seja, a Terra não tem 6.000 anos, a Terra tem 4 bilhões de anos, ou melhor, tem 4,5 bilhões de anos. Então a Terra ela é bem mais antiga do que se diz, tirando conclusões da leitura literal da Bíblia. Então a Terra é muito antiga e a vida surgiu há cerca de 3 bilhões de anos. E a vida foi se adaptando, né? Foi se transformando e tal. O ser humano ele surgiu, o ser humano moderno, há cerca de 300.000 anos, na África. E antes disso, o ser humano veio de um outro ser, que se transformou, não era ser humano. E esse ser ele viveu há 6 milhões de anos e deu origem tanto ao ser humano como ao chimpanzé. E aí essas duas espécies também se separaram e foram evoluindo, cada um foi evoluindo para a forma que é hoje. O chimpanzé é chimpanzé e o ser humano, tá? E existem provas sim, que existem evidências que nós somos frutos da evolução, e vocês podem ver fotos, imagens, por exemplo, dente siso. O dente siso é um órgão vestigial. O que é um órgão vestigial? É um órgão que estava nos seres que nos deram origem. O dente siso hoje não faz sentido na boca, então muitas vezes tem que ser extraído, porque acaba prejudicando a manducação, né, o ato de mastigar. Então muitas vezes o dentista vai lá e arranca o siso da criança, do adolescente, porque aquele dente acaba atrapalhando. Mas é um órgão que ficou, é um vestígio de que nós não éramos o que somos hoje. Nós éramos, né, ou melhor, nossos antepassados eram diferentes de nós. Nós temos também o cóccix, né, vou repetir, cóccix, que é um ossinho que fica lá no final da coluna vertebral, que é um vestígio de um rabo, que ficou pequeno, hoje já não temos, mas ficou lá como um vestígio. Um outro órgão vestigial fica perto do intestino grosso, perto do seco, que é o apêndice. O apêndice no ser humano hoje também não tem funcionalidade. Mas nos nossos antepassados antigos, quando eles comiam só vegetais, eles acabavam digerindo celulose. Esse órgão, o apêndice, ajudava a digerir a celulose. Hoje nós somos onívoros, então
evoluímos, nos transformamos nos seres humanos atuais, então não faz muita funcionalidade. Mas o órgão permanece lá com vestígio de que nós éramos iguais aos outros mamíferos e que esse órgão tinha uma funcionalidade como tem, por exemplo, nos coelhos. Então, existem inúmeras provas que nós somos frutos de uma evolução. Então, o ser humano moderno, ele surgiu na África há 300 mil anos. E antes dele nós tivemos né, antes do ser humano moderno, nós tivemos o Homo habilis, o Homo erectus, o Australopithecus e por aí vai, né, até chegar nos dias atuais. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham entendido a questão das duas vertentes, né? Não que a vertente religiosa seja enganosa, mas ela é uma visão de mundo baseada no mito, ou seja, uma explicação sobre a origem do mundo. Com isso ela não se torna mentirosa, nem uma coisa que não seja sagrada. Ela é sagrada, mas ela tem que ser interpretada de acordo com o mundo atual. É isso.